Hoje eu quero continuar a falar sobre a santificação, sobre o chamado de Deus para sermos santos e como isso se relaciona com uma das palavras mais impactantes que Jesus pregou. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 22, no versículo 21. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Você sabe quantos livros tem o Novo Testamento? 27 livros. Os 4 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, fala sobre a biografia de Jesus. Se você quer conhecer Jesus, leia esses 4 livros. Comece a sua leitura por esses 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você sabia que Mateus e João andaram com Jesus? E Marcos? Quem foi Marcos? Quem foi Lucas? Aí você tem que começar a ter essa curiosidade de conhecer a palavra de Deus. Marcos, ele foi um discípulo que você vai encontrar a história dele lá em Atos. Marcos, o nome dele era João Marcos, e ele começou a viajar com Paulo. Só que na primeira viagem missionária que ele foi com Paulo, ele desistiu e abandonou a obra e voltou para casa. Ele desistiu e nunca mais andou com Paulo. A Bíblia fala que depois ele voltou para a obra e ele começou a andar com Barnabé. Lá em Atos você vai acompanhar essa história. Só que ele foi um discípulo importante que escreveu o livro de Marcos sobre a história de Jesus. Ele não andou com Jesus, mas ele escreveu sobre aquilo que ele ouviu, sobre os testemunhos. E Lucas, quem foi Lucas? Lucas, ele era médico. Quando eu comecei na fé e eu ouvi Lucas era médico, eu falei, poxa, então Jesus andava com um médico com seus discípulos? E depois eu fui descobrir que Lucas nem andou com Jesus. Que Lucas era um discípulo de Paulo. Você vai encontrar a história dele também lá no livro de Atos. Olha que importante então você ler a Bíblia. Vocês estão na missão da leitura? Hein, pessoal? Esse ano todo você vai se esforçar para ler a Bíblia toda. Pastor, eu parei a minha leitura. Continue. Não desista. Não desista. Pessoal, se você não consegue ler a Bíblia inteira, você vai conseguir sua salvação? Fala para mim, o que é mais fácil, ser salvo ou ler a Bíblia inteira? Os dois é difícil, né? A Bíblia também é grande, né? Mas se você não consegue, se você abandonou a leitura, volta, porque na sua caminhada da fé vai ter dias que você também vai desanimar, mas você tem que voltar para o caminho. Se você cair, você levanta, você não vai perder sua salvação. Vocês estão entendendo? Você tem que vencer esse desafio. Mateus, capítulo 22, versículo 21, Jesus diz assim, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Essa passagem nos ensina sobre justiça e santidade, sobre como devemos viver no mundo sem pertencer ao mundo. Esse é o nosso desafio, viver nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo.
Nós vivemos nesse mundo, mas esse mundo não pode viver dentro de nós. Aquilo que tem que estar aqui dentro de nós é o reino de Deus. Muitas vezes focamos apenas na parte de César, nas obrigações terrenas, no dinheiro, no trabalho, nos compromissos do dia a dia, e nos esquecemos de dar a Deus o que lhe pertence, o nosso coração, nossa vida e a nossa adoração. A santificação, ela não é apenas deixar de pecar, e sim viver uma vida separada para Deus. É entender que assim como uma moeda trazia a imagem de César, nós devemos carregar também a imagem de quem? De Deus. Então, quando Jesus ele foi confrontado, trouxeram para Jesus uma moeda e falaram assim: mestre, é justo a gente ficar pagando tributo, impostos para Roma? E Jesus falou assim: deixa eu ver a moeda. Qual é a imagem que essa moeda traz? De César. Então dai a César o que é? De César. Então, assim como a imagem trazia a imagem de César, Deus ele quer que nós carregamos a imagem dele. Nós devemos refletir a imagem de Deus. Jesus nos ensina a dar a César o que é de César, ou seja, nós devemos ser corretos em nossos deveres civis. Quais são os nossos deveres civis? O dever, obrigação como cidadão. Nós devemos zelar pela ordem. Nós devemos cumprir os nossos deveres em casa, como marido, como esposa, como pai, como mãe. Como que um cristão ele não vai cumprir a sua obrigação como pai, como mãe? Como que a pessoa se diz cristã e não está cumprindo as suas obrigações como marido, como esposa? Então nós devemos cumprir as nossas obrigações perante a sociedade, os deveres civis. Nós devemos dar bom exemplo no trabalho. A pessoa ela se diz cristã, mas no trabalho faz corpo mole, chega atrasada, é o pior funcionário. Como que ela pode então dizer que ela é cristã? Às vezes a pessoa ela trabalha para um patrão incrédulo. Pastor, mas eu trabalho para o incrédulo. Eu trabalho para o macumbeiro, para o espírita, para o muçulmano. Mas a Bíblia diz o quê? Aquele que tem um patrão incrédulo, sirva-o como se você estivesse servindo a quem? A Deus. Você tem que aprender que o trabalho tem relação com aquilo que você está plantando. Não adianta orar para você prosperar se você chega no seu trabalho e você não dá o melhor de si. Se você está plantando uma semente ruim, você vai colher o quê? Às vezes a pessoa ela fala, mas o meu patrão não merece eu dar o melhor de mim, eu ser o primeiro a chegar, o último a sair, eu ajudar ele a enriquecer. Ah, não, estou fora. O diabo ele coloca isso na cabeça das pessoas. Eu estou enriquecendo o meu patrão. E eu não vou dar o meu melhor aqui, coisa nenhuma. Eu não sou bobo. Só que você está se prejudicando.
Porque se você planta o que é ruim, quem vai colher é você. Vai ter consequências. Se você quer ter uma vida abençoada, você tem que dar o melhor de si. Não importa, a Bíblia fala, não importa se o patrão é convertido, se ele reconhece, se ele te agradece, não importa. Aprenda uma coisa, você tem que fazer por você. Qual semente você está plantando? Você vai atender um cliente e o cliente é chato. Você fala assim, pô, essa pessoa não merece. Essa pessoa não merece, eu não vou dar o meu melhor. Mas você tem que lembrar, você está se prejudicando. Porque você vai colher, é o que a Bíblia diz, aquilo que o homem semeia, ele colhe. Então, a Bíblia fala que não importa se o seu cliente é macumbeiro, espírita, incrédulo, se ele agradeceu você ou não, se o patrão merece ou não. Talvez você trabalhe para uma pessoa que não mereça. Não importa. Você tem que dar o seu melhor, porque você é de Deus. Porque você conhece a Bíblia. E você sabe que se você não dá o seu melhor, você vai colher coisa ruim na sua vida. Você tem que fazer por você, pela palavra. Eu vou plantar o que é bom. Eu vou plantar o que é bom. É igual em casa, na família, no casamento. Você não tem que esperar o marido agradecer ou merecer. Você não tem que esperar o filho, meu filho não merece. Família, não existe isso. Casamento, não existe merecimento. Não existe. A partir do momento que é sangue do mesmo sangue, já era. Eu vou defender a minha família. Pode não merecer, mas pode contar comigo. Vocês compreenderam? Você tem que fazer porque é a sua família. Seu marido, ele não precisa fazer por onde, por merecer. É o seu marido. Acabou. Você tem que fazer porque você tem que plantar o melhor. Você tem que crer na palavra. Eu atendi uma mãe que veio pedir oração para mim. E eu falei assim, não vou orar pelo seu filho não. Ah, pastor, você não vai orar? Não vou. Eu vou te dar um conselho. Algo muito mais forte do que se eu orar por ele. Você vai amar seu filho. Ame o seu filho. Não adianta vir na igreja e ficar orando, ungindo a peça de roupa, unge a fotografia que a foto já está sumindo. Não adianta. Se a pessoa não chegar em casa e não dá o quê? Amor. A Bíblia fala que só o amor transforma. Você quer ganhar sua família para Jesus? Ame a sua família. Você quer restaurar seu casamento? Ame. Dê amor. Dê amor. E lembre-se, a sua família não precisa merecer. Não precisa merecer. O verdadeiro amor é quando a outra pessoa não precisa merecer. O amor de Deus por nós não foi assim? Nós nem merecíamos, mas Ele entregou a vida. A Bíblia fala que isso é o verdadeiro amor. Isso é o verdadeiro amor. Você tem que amar sua família, mesmo se ela não mereça. Vocês entenderam? Então, no trabalho, nas responsabilidades diárias, o cristão, ele precisa ser íntegro, honesto, um exemplo de justiça. Nós não podemos ser como aqueles que enganam, trapaceiam e vivem de aparência. Mas como nós podemos santificar o nome de Deus? Através da nossa vida.
quando as nossas atitudes refletem bondade, misericórdia, amor e verdade. Então, é isso que as pessoas esperam de nós, bondade. As pessoas esperam de nós misericórdia, amor e verdade. E é isso que as pessoas têm que encontrar em nós. A santidade significa você escolher Deus todos os dias. Significa você rejeitar tudo aquilo que te afasta dele. Andar em santificação é você escolher o caminho de Deus todos os dias. Você tem a oportunidade todos os dias qual caminho você vai seguir. E você deve escolher o caminho de Deus. O mundo, ele vai tentar sujar seu coração. O mundo, ele quer te distrair e fazer você esquecer daquilo que é eterno. Então, o mundo, ele quer que você viva o momento, esqueça aquilo que é eterno. E nós temos que estar focado na eternidade. Tem coisas que é momentânea. O pecado, ele traz um prazer. Eu duvido você falar uma coisa que é pecado que seja ruim. Você fala assim, ó, isso é pecado e isso é ruim. Não. Por que as pessoas vivem muito no pecado? Porque o pecado, ele é um prazer momentâneo. Não tem nada que você diga assim, ó, é pecado e é ruim. Ninguém está disposto a fazer. Não. O pecado, tudo que é pecado gera o quê? Prazer. Por isso que as pessoas, elas estão dispostas a se entregar ao pecado. Elas estão dispostas a se entregar ao prazer. Por isso que servir a Deus é sacrifício. E é uma escolha que você tem que fazer entre o prazer momentâneo e a eternidade. É uma escolha. É uma escolha. Então, você santifica o nome de Deus quando você dá um bom testemunho. E isso é uma questão de escolha. Amém? Mas Deus nos chama para sermos luz e para não nos conformarmos com este mundo. Hoje, Jesus te pergunta: você tem dado a Deus o que é dele? E o que é de Deus? O que eu posso dar a Deus? Primeiro, Deus, ele quer o seu coração. Você já entregou o seu coração para Deus? Você já abriu o seu coração? Tem pessoas na igreja que é antiga de igreja e ainda não receberam o Espírito Santo, porque a pessoa ainda não abriu o coração. Eu já atendi muitos casos na igreja, casais que vivem juntos há muitos anos, mas ainda não se entregaram um ao outro. Não se entregaram. A pessoa, ela tem um coração fechado. Muitos anos de casado, mas a pessoa ainda não abriu o coração. Ela não se entregou ainda. Vive um casamento infeliz. E não são poucas pessoas, não. São muitas pessoas que vivem um casamento infeliz porque não se entregaram 100%. E para resolver esse problema tem que haver uma entrega. Tem que haver uma entrega. Enquanto
há um pensamento de separação, enquanto há um pensamento, há uma dúvida, o casamento é um inferno. Falta a pessoa abrir o coração. Às vezes tem gente que tem dificuldade, tem que se curar. E na igreja é a mesma coisa. Tem pessoas que ela não consegue abrir o coração para Jesus. Não consegue. Ela tem medo de se entregar para Deus. Tem gente que tem medo de ser obreiro. Vai que eu me entrego e quero ser obreiro. Não, não quero isso. A pessoa ela está na igreja, mas está com reservas. Ela não quer se entregar para Deus. Ela tem medo de entregar a vida dela, de virar crente. Ela tem medo. E às vezes fica dentro da igreja e não abre o coração. Então você tem que analisar isso. Será que você não tem esse medo? Será que você já entregou o seu coração? Você já abriu o seu coração para Ele? Se entregou de fato, de verdade? Deus, Ele quer a sua adoração. Você sabia que quando você vive reclamando e murmurando, você está adorando o diabo? Por que no deserto, todas as pessoas que foram para o deserto, só 2 entraram na terra prometida? A Bíblia fala que eles morreram no deserto por causa da murmuração. A pessoa que vive murmurando, reclamando, ela está adorando o diabo. É uma adoração ao diabo. Por isso que você tem que fazer um voto que eu fiz segunda-feira aqui. No começo do ano, todo começo de ano eu faço esse voto com quem vem segunda-feira. Você vai passar um ano sem reclamar. Você deve fazer esse voto com Deus. Olha, eu vou passar um ano sem reclamar da vida. Não vou reclamar mais. Deus não se agrada. Então você deve adorar a Deus. Nós devemos dar a Deus a nossa obediência, a nossa fidelidade. Deus quer fazer conosco uma aliança que é mais forte do que a morte. O casamento é uma aliança que termina com a morte. Morreu, não acabou o casamento. Não pense você que vai chegar lá no céu e vai encontrar seu marido, a sua esposa. Lá no céu não tem casamento. O casamento ele dura até a morte. Quando a pessoa morre, está desfeito o casamento. Lá no céu não vai ter casamento. Quando o casal está apaixonado, aí o casal fala o seguinte: não, quando a gente morrer, a gente vai estar o quê? Tá junto. Tem gente que o marido morreu e ela pensa assim: quero morrer também para ir encontrar com ele. Não vai. Porque no céu não há casamento. A aliança do casamento é até que a morte separe. Agora a aliança com Deus não. A aliança com Deus, ela é eterna. Nem a morte separa. A aliança com Deus, ela é mais forte do que a morte. É uma aliança eterna. E é essa aliança que você deve fazer. Fique de pé. Vocês entenderam, pessoal? Viva uma vida de santificação.